Bom, pessoal, depois dessas boas notícias do Marcelo, né, para começar a tarde, as notícias de que há em tudo dando certo na safra americana, uma queda no preço do milho, que é tudo que a gente quer mesmo, e uma perspectiva do aumento do preço da arroba, de acordo com todos os dados que ele mostrou. Eu queria chamar a atenção para vocês mais uma vez. Vocês receberam a folha de avaliação do evento. Eu pediria que vocês não deixassem isso para fazer no final, porque senão a gente pode confundir as palestras. Então aqui já foram apresentadas a palestra do Cristiano Leal sobre genética, foi a primeira palestra. Então, por favor, as avaliações são ruim, regular, bom e ótimo. É importante vocês colocarem avaliação para a gente orientar os palestrantes. Então, o Cristiano Leal foi aquela primeira palestra sobre genética. O Wagner Pires foi aquela palestra sobre pastagem. O Alexandre Zadra foi a palestra sobre cruzamento industrial das raças e dos cruzamentos. O Sebastião Faria foi a palestra sobre sanidade. E nós tivemos o Marcelo agora com a palestra sobre economia. Bom, nós vamos fazer agora a próxima apresentação e o apresentador sou eu mesmo. É a minha palestra. Meu nome é Luciano Ropa, eu sou médico veterinário e trabalho formado em Botucatu em 1972. Trabalho há 40 anos no agribusiness brasileiro e o tema da minha palestra é o mercado mundial de carnes. Então, a palestra, o painel de mercado foi composto dessa forma. Nós tivemos a palestra do Marcelo Cipriano, dando exatamente as perspectivas para esse segundo semestre, e eu vou dar uma perspectiva para os próximos 10 anos. Eu vou mostrar para vocês, vou dar uma pincelada sobre o mercado mundial de carnes. Eu tenho um objetivo nessa apresentação, e o meu objetivo é fazer com que vocês pensem a médio e longo prazo o negócio de vocês. Todas as decisões que vocês tomarem hoje, elas vão se refletir nos próximos anos. A pecuária não ocorre assim da noite para o dia, são ciclos longos de reprodução, etc. Então, todas as decisões que vocês tomarem hoje, elas podem ter o efeito nos próximos anos. Então, eu vou mostrar os vários fatos que estão ocorrendo no mundo e que podem afetar o nosso negócio, que nós vamos chamar de tendências ou de macro tendências mundiais. Depois nós vamos avaliar o impacto que esses fatos podem ter no nosso negócio e depois nós vamos discutir as ações que vocês poderiam tomar para montar a estratégia a médio e longo prazo dentro da propriedade de vocês. O primeiro fato que a gente tem para os próximos anos é o crescimento da população mundial. Ele é irreversível e são exatamente 700 milhões de pessoas a mais nos próximos 10 anos. Isso representa 180 mil pessoas por dia. 180 mil novas pessoas nascendo no mundo por dia e que em 10 anos vai dar 700 milhões. Ponto importante, 88% desses nascimentos, desse crescimento populacional, é na Ásia e na África. 88%. Fato número 2, aumento da renda per capita. Apesar da crise nos Estados Unidos, apesar da crise no Japão, apesar da crise na Europa, grande parte das economias mundiais localizadas na África, elas crescem a mais do que 7% ao ano. Portanto, o poder aquisitivo no mundo vai crescer 25%. E ele vai, porque hoje 40% da população vive em economias que crescem a mais de 7% ao ano. O grande reflexo desse aumento do poder aquisitivo é que nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas que hoje fazem parte da classe média mundial, que vão crescer. Então, vai passar da classe média atual de 1,8 bilhões de pessoas, vai passar para 3,2 bilhões de pessoas. Ou seja, nós vamos ter 1,4 bilhões
de pessoas a mais, fazendo parte da classe média e, portanto, consumindo mais. Mais tudo, mais televisão, mais computador, mais carro e também carnes. Vejam vocês, se vocês olharem pela cor de onde isso vai crescer, todos os continentes aqui estão por cores, vocês vão ver que o grande crescimento também da renda ou da classe média é exatamente na área da Ásia e Pacífico, que é onde estamos tendo o grande crescimento populacional e o grande crescimento das rendas. Esses dois fatos têm um impacto no consumo. E nas carnes, ele significa um aumento de 20% no consumo da carne. Nós vamos passar, hoje, em 2010, o consumo de carne de ave, bovino e suíno, expresso em milhões de toneladas, ele era de 270 milhões de toneladas, e em 2020 vai ser 322 milhões de toneladas. Portanto, nós vamos ter que produzir 53 milhões de toneladas a mais nos próximos 10 anos para atender o aumento do consumo. O crescimento do consumo nos países em desenvolvimento vai ser 4 vezes maior do que nos países já desenvolvidos. Portanto, dos 53 milhões do aumento, 42 vai ser nos países em desenvolvimento. Por quê? Porque é ali que nós temos um baixo consumo. É exatamente nesse local que nós vamos ter o aumento do poder aquisitivo, o aumento da classe média, que vai poder comer mais. Então, aqui nós vamos ter um grande crescimento do consumo e existe um grande espaço para crescer. A média do consumo de carnes por ano hoje é de 41 quilos por pessoa por ano. Nos países desenvolvidos é 80 quilos, nos países em desenvolvimento 32. Portanto, um grande espaço de 30 até 80 quilos para a gente continuar crescendo o nosso negócio. Onde aumentará o consumo? Muito claro, aumentará 56% na Ásia e Pacífico e 18% na América Latina. Portanto, quase 75% do consumo será nessa área de países em desenvolvimento, com grande destaque para a Ásia e região do Pacífico. Fato 3, urbanização. A urbanização significa a mudança das pessoas do campo para a cidade, e isso, nos próximos 10 anos, serão 1 bilhão a mais de pessoas morando nas cidades, a maioria na Ásia e na África. Os impactos da urbanização são fortes no nosso negócio. O primeiro deles é que nós já estamos com falta de mão de obra no mercado. Nós temos grande dificuldade no campo de conseguir mão de obra para tocar os nossos negócios. E a má notícia é que vai ser pior, continuará pior do que isso. O segundo ponto é que a mecanização vai ser crescente. Como você vai ter mais dificuldade de mão de obra, você então vai ter uma necessidade de mecanização da sua atividade. Terceiro, você vai ter uma mão de obra diferente do que você tem hoje. Hoje você tem uma mão de obra para o manejo geral, mas com a mecanização, você vai precisar de uma mão de obra que trabalhe mais com computador, mais com informática, e você vai ter um tipo diferente de profissional do que você tem hoje. Você já está notando isso atualmente, e cada vez você vai notar uma diferenciação na qualidade da mão de obra que vai ficar no campo. Hoje nós perdemos muitas pessoas que vão para a cidade, os filhos dos proprietários, alguns funcionários, atraídos por trabalhar em empresas com computador, informática, mas na verdade essa informatização vai vir forte para o campo, e isso poderá reter parte deles, porque vai ser um novo tipo de mão de obra, com melhor remuneração e maior tecnologia. E a outra é o aumento da nossa responsabilidade. Porque quando você tem a população morando no campo, ela planta uma verdura, cria uma galinhazinha no quintal, e ela ainda consegue sobreviver em parte ali. Mas quando ela muda para a cidade,
Ela depende 100% do que nós estamos produzindo no campo. Então, aumenta a nossa responsabilidade, nós vamos ter que produzir para uma população crescente com menos gente no campo trabalhando para isso. O fato 4 é a disponibilidade de água. O consumo de água vai crescer 15% nos próximos anos, e ele é um fenômeno global, todo mundo fala como um fenômeno global, mas é muito importante notar que o grande problema da falta de água, ele está localizado nesta área aqui. O norte da África, seguindo até a região da China, nós temos problemas na região da Austrália, uma parte na América do Sul, também uma parte no Brasil, uma parte nos Estados Unidos, mas a grande área afetada é exatamente essa. Má notícia, é exatamente aí que cresce a população, é exatamente aí onde está aumentando o poder aquisitivo. Então eles vão demandar de maior consumo, vão consumir mais, mas eles começam a ter limitações de água, de energia e de terras para produzir para o aumento que eles vão ter em termos de pessoas. Portanto, ele é um fator limitante para o crescimento da produção. Essas áreas vão ter dificuldade, a China já está tendo dificuldade. A irrigação de precisão será obrigatória nessas áreas, não vai poder perder água, nenhuma gota de água, então vai ser por gotejamento. Migração da população de algumas dessas áreas para outras regiões, pela falta de água, e disputa pelas fontes de água. Hoje as grandes disputas por energia, elas logicamente nos próximos anos reverterão para disputas por fontes de água. As guerras hoje pelo petróleo, amanhã poderão ser as guerras pela deficiência de água. Fato 5, disponibilidade da terra. A quantidade de terra arável está diminuindo no mundo. A terra é constante. Nós é que aumentamos a população. Portanto, diminui a quantidade por habitante na terra. Em 1950, nós tínhamos 0,5 hectares por pessoa. Em 2010, caiu pela metade, para 0,25. E à medida que a população for aumentando para 7, 8, 9 bilhões, e parece que a estabilização será por volta de 11 bilhões, cada vez nós teremos menos terra para alimentar essa população. O impacto, o crescimento da produção agrícola deverá ocorrer por aumento da produtividade, e não mais por aumento das terras, por quantidade de terra. A FAO prevê que de 2010 a 2050, o crescimento da produção agrícola se dará 77% pelo aumento da produtividade e somente 9% por expansão de terras. Portanto, nós não vamos desmatar mais terras, mais florestas. Nós vamos ter que produzir mais. Portanto, é mais tecnologia, é mais tecnificação do nosso processo. O grande desenvolvimento dos próximos anos será em produtividade, em tecnologia e em inovação da tecnologia. Como sobrevive uma China, como sobrevivem os países árabes, se eles não têm pouca terra disponível, se eles não têm água, se eles já estão lutando com deficiências de energia? Eles vão comprar terras em outros lugares. Sem terra e sem água em seus próprios países, os governos irão comprar terras onde estiverem disponíveis. O hoje chamado Made in China, tudo que você vê é Made in China, passa a ser Made for China, fazer para a China. A China, numa estratégia muito inteligente, reconhecendo as suas deficiências, ela parte para o mercado. Bom, nós não temos condições. Onde tem condições no mundo para produzir grãos? O Brasil, África, Congo, o Congo na África, Argentina. E foi, numa política muito forte, começa a adquirir terras. Tanto a China como a União dos Estados Árabes
a Coreia do Sul, a Arábia Saudita e a Líbia. É a globalização da agricultura. Eu não tenho como produzir, mas eu estou crescendo o meu consumo, eu não tenho como produzir aqui, eu vou comprar terra, vou produzir em outro lugar e trago para o meu país essa produção, exporto para o meu país. Então, um processo bastante claro, vocês viram até no jornal, poucos dias atrás, o governo brasileiro discutindo isso e tentando colocar algum tipo de regulamentação sobre quantidade de terras adquiridas por estrangeiros no nosso país, assim como fez a Argentina e outros lugares também. O interessante da China é que ela está vindo num sistema de compra de terra de uma forma, numa estratégia muito inteligente. Eles estão vindo, mas eles estão investindo em portos para exportação e também na construção de estradas. Eles não estão vindo só comprar a terra e explorar a terra. Eles estão investindo no país. Essa é uma característica diferente de alguns tipos de colonizações do passado que nós temos presente na nossa memória. O fato 6 é a disponibilidade de energia. O consumo mundial de energia vai crescer 20% nos próximos anos e, infelizmente, como as fontes de energia são limitadas no mundo, carvão, petróleo, etc., eles vão ter que produzir energia através dos produtos agrícolas, que eram nossos para a alimentação dos animais e para a população humana. Agora nós passamos a ter uma grande disputa com o mercado de energia. Portanto, em 2020, 12% da produção global de cereais será destinada à produção de etanol. E 16% da produção de oleaginosas será destinada à produção de biodiesel. Então, grande parte da produção agrícola não irá para a alimentação humana, irá para abastecer os nossos carros e as áreas que necessitarem de energia. Portanto, a produção de etanol de 2010 a 2020 vai crescer 56%. E a de biodiesel, quase 112%. Um grande aumento na produção de biodiesel e de etanol para suprir as deficiências mundiais de energia. Isso para nós, em termos de energia, é bom. Em termos de preço de matérias-primas, não é bom. Vejam vocês, a série histórica do preço do alimento, desde 1990 até 2012, feito pela FAO. O uso de grãos para a produção de biocombustíveis contribui para uma maior volatilidade dos preços. Então, até 2008 não havia muito essa pressão, ela começou em 2003, 2004, com os Estados Unidos começando a produzir etanol à base do milho, mas em 2008 isso se tornou forte, os preços estouraram associados aos problemas econômicos daquele período. Depois a forte crise econômica, a bolha nos Estados Unidos, fez os preços dos alimentos caírem, não se sustentou, voltou a subir, caiu e agora tem uma previsão de alta aqui. Então, uma coisa é certa, vocês já ouviram falar isso 10 mil vezes, vou falar de novo só para quem está mais começando na atividade. É muito claro que nós não teremos mais matérias-primas baratas como tínhamos antes de 2008. É um novo patamar. Houve uma queda de preço, mas a média está acima da média do passado. Portanto, essa é uma realidade que não vai voltar mais. É uma nova realidade, nós vamos ter que enfrentar e nós vamos ter que aprender a produzir. Essa volatilidade de subir e descer os preços é um forte movimento de seleção de produtores. À medida que o preço sobe e a pessoa não consegue acompanhar o aumento do custo por algum erro, porque naquele momento não estava produzindo de forma eficiente, porque de algum momento ele estava com uma má compra, e ele tem um prejuízo grande, ele pode sair da atividade. Então, a volatilidade dos preços, quando eles estão em alta, muitos produtores menos organizados caem fora da atividade. Portanto, é muito importante, está muito bem nas nossas granjas, ver todas as possibilidades de erro possível, consertar,
porque não há margem para erros nessa nova economia de custos. Fato 7. As exigências do consumidor, as mudanças socioambientais estão alterando as exigências do consumidor e elas afetarão, o impacto é que elas irão afetar a maneira como nós produzimos. Todas essas exigências muito corretas da sociedade de segurança alimentar, saúde e bem-estar, o bem-estar do animal, o meio ambiente, sustentabilidade e rastreabilidade, elas são importantíssimas e que podem mudar o sistema de produção. Por exemplo, a partir de 2013, janeiro de 2013, é proibido na Europa produzir galinha poedeira em gaiola. Hoje a gente coloca 2, 3 galinhas por gaiola, a partir de 2013 vai ter que ser solta no chão. 20% dos produtores europeus vão parar de produzir ovos a partir de 2013, porque já estão numa crise. Ainda estão sem dinheiro, porque os preços baixos dos últimos anos, eles não têm dinheiro para se adaptar à nova normativa. 20% é a perspectiva de que vão parar de produzir ovos. Mesma coisa vai acontecer na suinocultura, com a proibição das porcas em gaiolas. Então, todas essas exigências, elas afetam o sistema de produção de forma importante e alteram a nossa forma de produção. E eu não poderia deixar de dizer, apesar da excelente apresentação do Marcelo, que já falou, vou perder pouco tempo, os efeitos da crise econômica. Eu vou colocar mais o impacto na queda de consumo de carne. Essa crise econômica na Europa e nos Estados Unidos e parte do Japão, ela causa uma queda no consumo de carnes. Nós também somos afetados pelo menor salário das pessoas ou pelo desemprego, né? E aqui está um quadro claro do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, se você olhar de 2007, 2008, o preço das principais carnes, frango em azul, peru em vermelho, boi em verde e porco em roxo aqui, você vai ver a queda no preço em virtude da crise americana, do desemprego nos Estados Unidos, e você vai ver que a carne que mais sofreu queda foi a carne bovina, que era a carne considerada naquela região, naquele país, a carne mais cara comparada com as demais. Ok? Então, existe em toda a crise uma queda de consumo. Vamos ver então, onde que o consumo de carne está em risco? Onde que nós estamos correndo o risco de perder mercado? Na América do Norte, eles consomem 40 milhões de toneladas, e os Estados Unidos está com um problema econômico, são 37 milhões de toneladas. Na Europa, os 27 países da comunidade europeia são 40 milhões de toneladas. Na Ásia, só o Japão está com problema econômico, 5 milhões de toneladas de consumo. Portanto, 30% do consumo de carnes está localizado em países com problemas econômicos. Mas 70% do consumo está em países onde o consumo é crescente. Portanto, esse crescimento na Ásia e na região do Pacífico, a mais de 7% do PIB por ano, ele compensa e, com vantagem, a queda no consumo nos países desenvolvidos. Portanto, por isso é que nós vamos ter uma maior demanda, 16% a mais de necessidade de carne nos próximos 10 anos, principalmente por causa do aumento do consumo dos países da América Latina e da Ásia e Pacífico. Portanto, os fatos, se nós olharmos esses fatos e olharmos a pecuária brasileira, olharmos a disponibilidade de água, de terra, energia, é muito claro, nós estamos na atividade certa, no lugar certo, na hora certa, mas precisamos ser eficientes, para não ser um daqueles que vai cair fora na volatilidade e no aumento dos preços em determinados momentos da produção. Nós vamos ter que produzir mais, nós vamos ter que produzir melhor, atendendo a essas solicitações dos consumidores, nós vamos ter menos recursos para produzir,
nós vamos ter que produzir por um custo menor, apesar das nossas margens serem decrescentes, e nós vamos ter mais tecnologia. Nós temos que investir em tecnologia e inovação para produzir mais e melhor no menor prazo de tempo. Se nós olharmos o crescimento da produção de carnes de 19,7% nos próximos 10 anos, fica muito claro que 4 países mundiais vão mandar nesse mercado. O primeiro deles é a China, que é o maior produtor mundial hoje, com 72 milhões de toneladas, vai passar para 89, crescendo 23%, um crescimento maior do que a média mundial. A União Europeia cresce só 4% em 10 anos, portanto, não acompanha o seu crescimento. Os Estados Unidos vão crescer 13% e passarão para o segundo lugar em termos de produção de carnes em 2020, ultrapassando a União Europeia. E o Brasil crescendo 26,5%, passando de 24 para 31 milhões de toneladas, 6 milhões e meio a mais de toneladas. E eu pus a Rússia aqui em quinto lugar, não porque ela para mostrar a diferença entre o quarto e o quinto lugar. É de 24 para 6, é 4 vezes mais do quarto lugar para o quinto lugar. Ou seja, os grandes produtores são China, União Europeia, Estados Unidos e Brasil, sendo que dentro deles, China e Brasil crescem acima da média mundial, com o Brasil tendo condições para produzir e a China tendo limitações para crescer a produção, corrigindo isso através de compra de terras em outros países, mas tendo o benefício do aumento do poder aquisitivo e, portanto, do aumento do consumo. Participação do Brasil nos próximos 10 anos, de acordo com o mapa, é que nós vamos crescer a produção 26,5%, 6,5 milhões de toneladas. Todo o crescimento nosso é mais de 2% ao ano. Todas as carnes nossas crescem a mais de 2% ao ano, enquanto que a média mundial cresce 1,6%. Então, todos os setores no Brasil são de crescimento, e a nossa participação, hoje nós produzimos 9,1% do total mundial de carnes, e nós passaremos para 9,6% nos próximos 10 anos. Ou seja, quase 10%, cada 10 quilos produzidos de carne em 2020, 1 quilo será produzido no nosso país, por vocês que estão fazendo parte dessa plateia. Se nós vamos aumentar a produção de carnes, nós temos que aumentar a produção de grãos também. Portanto, a demanda de grãos vai crescer 16%. E eu quero mostrar para vocês como que cresce a agricultura brasileira comparado com o resto do mundo. Então, eu peguei aqui 2010, 2011, a produção no Brasil, a produção no mundo. Depois eu peguei 2020, 2021, Brasil e mundo. E vou pedir para vocês olharem só essa última coluna. A agricultura do mundo cresce 15,9% no período de 10 anos. E a brasileira cresce 24,7%. Soja no Brasil cresce 25,9%, no mundo 16,9%. Trigo, 16% no Brasil, 14% no mundo. Milho, 24% no Brasil, 18% no mundo. Portanto, o Brasil cresce em agricultura, cresce mais do que o mundo também na pecuária. Cresce nas duas áreas. Participação do Brasil na agricultura mundial. Temos 7,2% de participação hoje, vão passar para 7,7% nos próximos 10 anos. Limitante. Fertilizantes. Obrigado ao Paulo pela fotografia, que eu já estou vendo que ele está dando risada lá. Essa é uma mina de fosfato bicálcico. Obrigado, Paulo, pela foto. Dependência por fertilizante. A demanda de fertilizantes no Brasil deverá crescer 5% por ano até 2025. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes, mas produz apenas 2% da produção mundial. Então, olhem que coisa interessante. Nitrogênio.
Nós, em 2025, nós vamos consumir 4 milhões de toneladas. 18% produzido no Brasil, 82% importado. Fósforo, nós vamos ter que importar 80%. Potássio, grande problema. Só existem 12 grandes produtores mundiais. Seríssimo problema. Nós vamos ter que importar 95%. Esses números são baseados nas minas atuais do Brasil. Nós temos recursos de mais minas e nós temos recursos de ter mais, de poder produzir mais do que isso. Mas por uma série de problemas que nós não vamos discutir aqui, não estamos desenvolvendo esse potencial. Por problemas ambientais, problemas de impostos, problema de custo de implantação de uma nova indústria, etc. e tal. Mas nós temos uma das maiores agriculturas do mundo, mas nós dependemos 86% de fertilizantes importados. Então, é um sinal de alerta. Nós temos a produção, mas nós não temos todos os ingredientes para essa produção. Quando nós olhamos o crescimento das carnes, nós vamos ver que a carne que mais cresce no mundo é a carne de frango, e a carne que menos cresce no mundo em percentual e também em quantidade, é a carne bovina. A participação do Brasil na produção mundial de carne bovina é uma coisa importante, é o tema desse evento. Produzir carne bovina em um mundo de recursos limitados é uma missão para poucos e privilegiados países. Por isso que ela vai crescer só 14%, porque não é qualquer país que tem condições para crescer a produção de carne de boi. E o Brasil, sim, ele tem essas condições. De 2000 a 2010, os Estados Unidos diminuíram a produção em 6,3%. O Brasil cresceu quase 40%. A Comunidade Europeia caiu 5,1%. A Argentina, 5,9%. Para os próximos 10 anos, a produção mundial cresce 14,2%. Os Estados Unidos crescem 8,7%. O Brasil, 24%. União Europeia, cai 7%. Ou seja, o Brasil cresce acima da média e é um dos principais países produtores e com condições de produzir a carne bovina, coisa que é uma missão para poucos e privilegiados países. Hoje nós temos 11% da produção de carne bovina e em 2000 nós tínhamos 11%, hoje nós temos 14% e em 2020 nós teremos 15% da produção mundial de carne bovina. Esse quadro mostra claramente os próximos 10 anos. Quem produz e quem vai precisar importar. Quem está em azul é quem tem condição de produzir e produz em excesso para exportar. Quem está em vermelho é exatamente aquele que produz, mas consome mais do que produz. Portanto, exatamente onde cresce o poder aquisitivo, onde cresce mais a população, é exatamente onde vai demandar maiores quantidades de carne e vai ser um polo para a exportação. Exportadores mundiais, então quem serão os grandes exportadores mundiais? Nós temos 200 milhões de bovinos e temos diversidade em raças para produzir diferentes tipos de carcaças que atendam a qualquer tipo de mercado. Isso é uma coisa importantíssima que nós temos. Talvez até a gente não dê muito valor a isso, ou não nos demos conta disso. Vários mercados querem diferentes tipos de corte, diferentes tipos de carne, de coloração, de gordura, etc. E com a diversidade de raça que nós temos, apresentadas hoje pelo Zadra, aqui hoje de manhã, todos esses cruzamentos, as raças, nós temos condições de atender às grandes demandas individuais de cada país no mundo. Isso é uma vantagem competitiva que nós temos. E é por isso que hoje nós somos o maior exportador mundial de carnes e continuaremos sendo o maior exportador mundial de carnes em 2020, nos distanciando mais do segundo colocado e do terceiro colocado, que são os nossos grandes rivais na carne bovina, que é a Austrália e os Estados Unidos. A participação do Brasil, 21% hoje,
24% em 2020. Ou seja, cada 4 quilos de carne exportada em 2020, 1 quilo vai ser pelo Brasil. É impressionante. É impressionante a nossa capacidade. E quem vão ser os nossos compradores? Quem vai comprar? Esse é um dado muito importante, ele foi publicado agora, nesse ano agora, em fevereiro de 2012, e eu peço a atenção de vocês para esse quadro. Ele é muito interessante. Vejam vocês a Ásia. O Japão, a Coreia e todos os países da Ásia, eles vão crescer as importações de 2 milhões de toneladas para 3 milhões de toneladas. 1 milhão e 100 mil toneladas a mais na Ásia. Na Ásia. A Europa vai aumentar de 1.000 para 1.500. Vai ser um grande comprador de carne também. Desculpe, Estados Unidos. A Europa não é grande, ao contrário, caem as importações. A Rússia mantém. África e Oriente Médio cresce. México, bom mercado interessante, cresce também. Mas vejam vocês a quantidade da Ásia, 10 vezes maior do que a Europa, por exemplo. Então, uma grande quantidade de carne vai ter que ser exportada para a Ásia. Hoje nós não somos muito eficientes para exportar para a Ásia. Nós produzimos no Centro-Oeste, em Goiás, Mato Grosso do Sul, mandamos por rodovia até os portos da costa leste, e dali nós embarcamos a nossa carne, passa por baixo da África, dá toda essa volta para chegar na Ásia. Mas uma boa notícia para todos nós. O novo canal do Panamá. O novo canal do Panamá será inaugurado em 2014 e 2015. Ele aumenta a capacidade e diminui o custo do transporte entre a Ásia e as Américas. Hoje, exportam-se pelo atual canal do Panamá 320 milhões de toneladas por ano. Ele vai poder exportar 600 milhões, vai dobrar a capacidade de passagem de navios com cargas pelo canal do Panamá. Porque eles vão fazer uma vazão maior, e os navios que passam lá hoje, eles carregam 4.000 containers. E os novos navios que passarão pelo novo canal do Panamá, que são chamados mega navios, eles vão levar 12.000 toneladas, 3 vezes mais. Esses navios já estão sendo construídos. E com isso, vai diminuir o custo de frete e nós vamos poder mandar. É por isso que o governo brasileiro está investindo, através do PAC, na melhoria dos portos da região norte do país. Porque nós sairemos por ali para diretamente sair pelo canal do Panamá, não tendo mais que passar pela África, diminuindo o nosso custo de produção. Portanto, meus amigos, último capítulo da minha palestra, o nosso grande desafio para os próximos 10 anos é ser eficiente. Ser eficiente significa levantar a barra todo dia que você alcançou uma meta. Você alcançou a meta, aumenta um pouquinho a barra. Conseguiu pular? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. É um processo constante de desafio contra você mesmo. É importantíssimo, é como se você fosse um atleta. Ser eficiente. Ser eficiente significa ter resultados sempre acima da média e menores custos de produção do que a média dos produtores. E eu diria mais. Ser eficiente é estar entre os top 10% e ter custos menores do que os top 10% melhores resultados. Portanto, nessa tabela que eu compilei de várias origens, da Bigma, dos colegas da Scott e de várias outras áreas, do Zimmer, etc., do Oliveira, eu consegui colocar aqui o que é chamada Média Brasil, publicada em trabalhos que estão aí na internet. E coloquei aqui a meta dos top 10%.
a diferença é muito grande e a gente começa a entender por que parte dos produtores cai fora em alguns momentos de volatilidade de preços do nosso mercado. Natalidade, média Brasil, 60%. Os top 100%, a meta deles é 80%, 90%. Mortalidade até desmama, 8,2%. Pós-desmama, 4,1%. Idade de abate, 42 meses, 21 a 24 meses. Peso de carcaça, taxa de abate, taxa de lotação animais por hectares, 0,92. Idade ao primeiro parto, intervalo entre partos, quilos de carcaça por hectare. Portanto, você, na sua estratégia, ao montar a sua estratégia para os próximos 10 anos, essas são as metas. Você tem que ver onde você está, onde estão os top 10 e você fazer uma estratégia para chegar lá. Primeiro, então, é ter resultados acima da média. O segundo é ter custos de produção menores do que a média. Porque se você tem custos maiores, você vai cair fora do produto, da coisa. Nesse ponto, procurando a internet, foi extremamente difícil. Como é difícil o dado de custo de produção no nosso país. Eu achei alguns trabalhos aqui e vou trazer para vocês. Eu vou pôr em percentual, não em valor, porque senão cada região tem um valor diferente, então vou pôr em percentual. E eu encontrei 2 trabalhos interessantes que eu acho que representam a média de tudo que eu vi na pesquisa da internet. O peso de cada item no custo de produção em percentual. Se você faz ciclo completo, o custo dos animais, que são as suas vacas, os seus bezerros, é 32% do custo total de produção. Se você faz confinamento, a compra do boi magro representa 62,5% de acordo com esses autores. Hoje nós vimos algumas palestras falando em 65% até 70%. Ninguém vai discutir se é 2% a mais ou a menos. É só uma ideia de dimensão. A alimentação. Para você que tem o gado no ciclo completo a pasto, a reforma da pastagem, o investimento em mineralização, etc., representa 37,6% do custo. No confinamento, a ração representa 27,5%. A depreciação, a mão de obra, a sanidade, outros, total 100%. Portanto, eu vou dar uma olhada e vejo aqui que é importantíssimo para mim ser eficiente em continuar nessa atividade, trabalhar fortemente em 2 áreas que representam grande parte desse valor, que é os animais, a alimentação. Portanto, nós temos aqui que a eficiência e custo de produção, ele é afetado no ciclo completo pela genética das vacas, pela pastagem e pela sanidade. É importante que a sanidade, às vezes, representa de 0,2% a 1% do custo de uma fazenda, mas ela pode representar 100% do prejuízo. Se der uma doença e matar tudo, você perdeu 100%. Então, o valor no custo é baixo, mas se você não fizer com muita tecnologia, como falou o Sebastião hoje, você está ferrado. Então, é importante. E confinamento é a genética dos animais que você põe no confinamento, a ração que você faz no coxo, a sanidade que você vai praticar, a cria, recria e semi-confinamento é exatamente a média dos dois, e muito importante, a base para segurar tudo isso daqui são as pessoas, porque as pessoas realmente são o grande ponto importante do nosso negócio. Portanto, genética no ciclo completo, 32,5% do custo. Então, olhando o ciclo completo, a genética representa 32,5%, a meta, através do melhoramento genético, é melhorar o padrão de qualidade e acabamento das carcaças, melhorar o ganho de peso e a conversão alimentar, e diminuir o tempo de abate. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual é a tua meta, a tua estratégia
de melhoramento genético do teu plantel. O que você conhece da genética do seu plantel hoje e o que você está programando para os próximos 10 anos? Você já sentou com a sua equipe, com o técnico que te dá assistência, com a empresa que te fornece reprodutores ou sêmen, para fazer uma estratégia para os próximos 10 anos? Você já adotou a técnica dos marcadores genéticos que o Sebastião falou hoje aqui, que não é mais coisa de estar na Lua, que é uma realidade? Você já adotou a IATF, já está praticando isso, já está disseminando a genética para uma maior quantidade de animais? Lembre-se, é 32% do seu custo. A alimentação no ciclo completo, 37,6% do custo. No Brasil, hoje, o Wagner falou hoje de manhã, na excelente apresentação sobre pastagem, que cerca de 50% das pastagens brasileiras estão degradadas. E que nós precisamos reconstruir esse patrimônio nosso. Portanto, é um grande trabalho para fazer. A meta é recuperar as pastagens degradadas para obter uma maior lotação e o melhor ganho de peso. Pergunta: como está a tua estratégia de adubação e de reforma de pastagem? Qual a área da propriedade precisa ser reformada? Aquele quadrinho que o Wagner mostrou hoje de manhã, vermelho, amarelo e verde. Você já... Importantíssimo aquele quadro. Importantíssimo. Quanto na sua fazenda está degradado, quanto você pode fazer esse ano? E não é fazer esse ano, ele mostrou muito bem. É um projeto a médio e longo prazo. Esse ano eu vou reformar essa parte, o ano que vem mais 10%, a outra 10%, e você vai reformando. Mas o que você não pode é deixar de reformar. Porque se você não reformar, pastagem extensiva, degradada, ela só comporta meia unidade animal por hectare e você produz 120 quilos de peso vivo por animal por ano. Sendo que se você melhorar integração lavoura-pasto, adubação, semi-confinamento mais pasto, adubação intensiva, pastagem irrigada, você pode passar a 8 unidades por hectare e produzir 300 quilos de peso vivo por animal. Portanto, é um investimento que se paga e que é importantíssimo para ser realizado. E a eficiência na mineralização do rebanho. Coisa básica, mas que infelizmente, por esse trabalho do Rabobank, ainda 45% dos produtores brasileiros não fazem de forma adequada, estado por estado. Então, há uma possibilidade, uma oportunidade de melhorar desempenho através do uso correto da mineralização. Saindo do ciclo completo e passando para o confinamento, a genética representa 62%. Os animais que você vai pôr dentro do confinamento representam 62% do custo. Meu amigo, puxa, é uma coisa importantíssima. E como é que nós estamos comprando esses animais? De onde está vendo? Nós estamos fazendo alguma negociação para ter um fornecimento bom de animais? A excelente palestra do Zadra hoje sobre os cruzamentos, que tipo de cruzamento colocar. Nós estamos discutindo isso na importância de 62% do nosso custo, a oportunidade de reduzir e de ganhar dinheiro aqui. A meta é adquirir animais jovens, que são mais eficientes quanto à conversão alimentar. Comprar animal velho é complicado. Que tenham caixa para ganho de massa muscular, provenientes de cruzamento industrial, que você pode programar com o seu comprador qual é o tipo de animal que ele quer e trabalhar em função disso, e com o seu fornecedor de animais de cria e recria para te abastecer. Lotes uniformes quanto ao tamanho, sexo e grau de sangue. Quantos confinamentos que os animais não são uniformes. Acabei de ir lá com o Luiz, lá em Porto Feliz, né, Luiz? Que maravilha ver toda aquela uniformidade, mesmo peso, todos os animais igualzinho, como é mais fácil trabalhar. E atingir o peso de abate no menor tempo possível. Perguntas para nós. Eu também me pergunto isso, na verdade, a gente faz a palestra e depois começa a pensar, pô, na minha propriedade, o que eu estou fazendo? Eu também estou parando para pensar.
Qual o teu protocolo sanitário para o recebimento dos animais? Muito bem falado pelo Sebastião hoje. Os teus lotes são padronizados de mesma origem? Você respeita a lotação ideal do confinamento? Você fornece áreas de sombra adequadas ao tamanho do lote? Por isso até que eu coloquei essa fotografia no fundo. A alimentação no confinamento, 27,5% do custo. Meta, diminuir utilizando mais resíduos e subprodutos agrícolas. Milho e soja vai competir com energia. Nós temos que aprender a usar subprodutos agrícolas. Ah, não existe. Gente, a capacidade do rumen em utilizar uma grande variedade de alimentos é uma grande vantagem que nós humanos não temos e que deve ser eficientemente explorada. Ele é ruminante, nós temos que usar outras alternativas além do milho e da soja. E não venham me dizer que não existem. Eu vou colocar algumas delas aqui, nem vou mencionar todas elas. Cada um deveria estar olhando na sua região quais são os resíduos. Ah, mas esse resíduo tem pouca digestibilidade. Ah, tem pouca digestibilidade? Pede para o seu fornecedor de aditivo desenvolver uma enzima que faça com que ele seja mais digestível. Ao invés de receber o fornecedor que te apresentando alguma coisa, joga para ele. Não, eu quero um com celulase para digerir a celulose que não está sendo aproveitada nesse alimento. Joga de volta, joga para as empresas buscar nova tecnologia, inovação e novos produtos. Pergunta, você já avaliou o potencial de resíduos e subprodutos agrícolas da tua região? Já avaliou os aditivos necessários ao melhor aproveitamento dessas alternativas? O próximo passo na nutrição é a nutrição de precisão. Nós estamos um pouco longe na bovinocultura de corte, mas já está sendo feito em avicultura, parcialmente feito em suinocultura, e a bovinocultura vai ter que partir nisso. É uma abordagem inovadora que se baseia no uso integrado dos avanços em ciência animal e novas tecnologias de informação e comunicação. A composição certa, na quantidade certa, no momento certo para cada lote. Ninguém pode gastar muito dinheiro com alimentação, quase 30% do custo. Então não pode jogar alimento fora. Tem que formular de forma correta, não sobrando para perder. Não tem mais margem para perdas, nem de coxo, nem de formulação. Portanto, análise constante de todos os ingredientes da ração. Ah, não, eu faço uma vez por mês. Não existe. O seu fornecedor vai ter que te analisar as suas matérias-primas, porque é importante aproveitar tudo que elas têm. Formar lotes homogêneos, determinar as suas necessidades nutricionais de acordo com a sua genética. Formular dietas precisas, sem excesso de nutrientes e com aditivos de nova geração, que façam uma melhor digestão desses ingredientes. Distribuição informatizada de forma homogênea por toda a extensão do coxo, sempre no mesmo horário. Manejo de coxo vazio, não mudar a forma de apresentação do alimento em granulometria e tamanho. Registrar tudo e tomar decisão com base em dados. E não, não, mas eu conheço, eu tenho experiência, não, eu sei que é assim. Não, números. Sanidade serve para os dois, para o confinado e para ciclo completo. Ele representa 1%, mas pode ser 100% do custo se houver uma enfermidade. Com o aumento das densidades no confinamento e nas pastagens, torna-se necessário elaborar um novo protocolo sanitário. Pergunta, como está a tua estratégia de prevenção de enfermidades? Já está pronto? Já discutiu com o veterinário o novo protocolo? E o que tem feito para reduzir os níveis de poeira, porque eles ajudam a transmitir as enfermidades dentro dos confinamentos de alta densidade. E se nós fizermos tudo isso, diminuindo a idade de abate, produzindo melhor, nós vamos estar reduzindo as emissões de CO2 que a sociedade tanto pede para nós. Diminuindo a idade de abate através da intensificação do pastejo, do melhoramento genético, dieta de melhor qualidade, mineralização adequada do confinamento, melhorando a pastagem, nós vamos ter uma menor emissão de CO2, vamos ter um maior sequestro de CO2. O gado emite o metano. Portanto, se você tiver numa produção que produz 500 gramas por dia, ou 0,5 quilos por dia,
você produz 110 quilos, você é responsável por 110 quilos de CO2 por dia. Se você produzir animais com ganho de 1,5 kg, você é responsável só por 40. Então você trabalha em termos de sustentabilidade para o nosso planeta, atendendo às exigências do consumidor. O último e penúltimo slide meu são as pessoas. As pessoas, os funcionários, essas pessoas que trabalham com nós, elas representam de 2% a 5% do custo, mas, na verdade, elas representam 100% do sucesso. Pergunta, o que você está fazendo para manter essas pessoas, para profissionalizar, qual é o trabalho que você está fazendo dentro da sua propriedade, para melhorar, para reter essa mão de obra e, principalmente, para dar um upgrade, para melhorar essa mão de obra para essas novas tecnologias que estão chegando. Portanto, resumindo nesse último slide meu, eu queria deixar uma lição de casa para vocês. Apresentamos os principais fatos que estão acontecendo no mundo. São inegáveis e irreversíveis. Vocês viram o impacto de todos eles no nosso negócio. Vocês viram que nós estamos no local correto para a produção de grãos e de carnes. Eu sugiro para vocês que, ao voltarem para casa, chamem a equipe de inteligência da empresa de vocês. Tragam as pessoas para dentro da sala de reunião e discutam. Pessoal, fui num evento, vi essas coisas aqui. Vamos analisar como está o nosso negócio e vamos fazer um exercício de como deverá ser o nosso negócio daqui a 10 anos. Como estão os nossos resultados hoje? Como está a nossa pastagem, como está a nossa genética, a nossa alimentação é baseada no quê? E o que eu pensaria que seria o ideal para ser daqui a 10 anos? E o que nós temos que fazer para chegar lá? Portanto, devido à valorização das terras, o agronegócio passou a ser um jogo caro. Ou nós melhoramos ou perdemos para a cana e para a soja. Não permite mais improvisação e falta de planejamento. Definir metas e estabelecer estratégias a longo prazo passou a ser essencial para o sucesso da bovinocultura e para a permanência na atividade. Portanto, eu sugiro para vocês, entenda essas tendências e veja onde você está hoje. Defina as metas para os próximos 10 anos. Seja ambicioso. Programe os investimentos necessários, veja se você tem caixa, como que você vai fazer isso para executar essa estratégia. Todo ano confira se você está indo em direção à meta. E se houver uma necessidade de correção do percurso, faça isso junto com a sua equipe. E se caso esteja tendo defeito, problemas, estuda de novo, define as novas metas e assim vai no círculo da melhoria constante dentro da sua atividade. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar na minha apresentação para vocês. Eu agradeço a atenção que vocês tiveram nessa apresentação. Quase ninguém levantou da sala. Eu não vi ninguém dormindo. Muito obrigado, porque depois do almoço não é fácil. Eu agradeço realmente o fato da atenção forte de vocês. Nós vamos dar agora um intervalo e nós vamos voltar às 4h30. E eu convido todos vocês, depois das últimas 3 palestras da tarde, a ficar para a discussão, onde vocês vão fazer as perguntas para os palestrantes aqui. Muito obrigado pela atenção.